Hoje, mais atento, vou pregar com um único microfone. De outras vezes eu confundia e usava os dois, esquecia que tinha um aqui. Mas, enfim, graça e paz da parte de Deus. A despeito do momento que o mundo atravessa, a alegria é um estado de espírito. E eu estou muito alegre. E aí tenho até que me controlar para não extrapolar. E hoje de manhã, estudamos sobre o arrebatamento, porque vocês estão vendo as bombas caindo por aí, né? Pela televisão, graças a Deus. Mas tem muita gente querendo explodir o mundo. E há sinais do sermão profético de Jesus. E até a população da escola bíblica dominical aumentou, porque na classe Monte Sinai estamos estudando o arrebatamento. E lá na sala ao lado ali, a presbítera Rosângela está trabalhando o relacionamento desses povos que estão em conflito. O que é o Hamas, o que é a Israel, o contexto histórico, o contexto bíblico, para que aprendamos verdades espirituais. E Deus tocou no meu coração para nós trabalharmos um dos livros que a maioria de nós pregadores tem dificuldade de abordar. Não se ouve muitos sermões sobre Apocalipse, para não gerar confusão na igreja. A linguagem é muito simbólica, e há pontos que podem gerar conflitos e tem que estar no temor e no tremor para falar sobre este assunto. E hoje nós vamos estudar uma carta lá do livro Apocalipse, cuja tradução é Revelação. Houve 7 cartas a 7 igrejas da Ásia, e a de hoje é Laodiceia, uma igreja morna. Um hábito que marcava o relacionamento de pessoas que se amavam num passado não muito distante era o de se escrever cartas. As pessoas apaixonadas sempre estavam na expectativa da chegada do carteiro para saber se havia uma carta nova na caixinha de correspondência. Nosso Deus, no Novo Testamento, basicamente, se utiliza de cartas através de Paulo, a maioria escritas por Paulo, cartas de amor expressos até em correções às igrejas. Num mundo de muitos conflitos, falsos mestres, muitas interferências externas, conflitos internos na igreja, Deus tem trabalhado no Novo Testamento inteiro, e nós temos feito essas devocionais diárias pelo YouTube, até por conta disso, através de cartas. Jesus, que nos ama como sua igreja, também se utilizou deste expediente para se comunicar conosco, e deixou uma carta hoje em nossa caixinha de correspondência para compartilharmos nesta noite. O endereço do remetente é Apocalipse, capítulo 3, versículos de 14 a 22. Apocalipse, capítulo 3, de 14 a 22. E a mensagem tem como título Carta à Igreja de Laodiceia, uma igreja morna. Vamos abrir o envelope, abrir a Bíblia e ver o que Jesus, o Senhor, tem para a igreja, sua noiva, em mais esta carta de amor. Como estamos há mais de 2000 anos de quando foi escrita essa carta, só para a gente ter uma noção de geográfica, história e geografia são matérias muito importantes.
Geograficamente, Laodiceia fica ali num território onde hoje é a Turquia, uma vizinha de Israel. E, em sua forma peculiar de ensinar seus discípulos, ele utilizava-se de elementos comuns à vida dos destinatários de suas mensagens para facilitar a compreensão do que ele queria dizer. E com a igreja de Laodiceia não foi diferente, pois o suprimento de água naquela cidade era problemático. A água vinha de uma fonte distante através de tubos, sem a tecnologia de hoje. Então, em consequência disto, quando a água que saía geladinha da fonte seguia pela tubulação, chegando à cidade, ela se tornava uma água morna e pouco potável. Por outro lado, curiosamente, na cidade vizinha, Hierápolis, as águas já chegavam passando do ponto do morno para o quente. Chegavam quentes, térmicas, medicinais, do tipo Caldas Novas, de Goiás, de excelente qualidade para o tratamento de problemas de saúde. E havia outra cidade vizinha, que chamava Colossos, onde ela já chegava fria, geladinha, naquela região que é mais desértica do que a nossa, que nós estamos, né? E vocês sabem, né? Eu não resisto no humor. Uma irmã me procurou, falou: pastor, quero falar com o senhor uma coisa que está me incomodando. Não consigo estar à vontade no culto. Falei: foi alguma coisa que eu falei? Não, pelo amor de Deus, tira esse terno. Eu falei: puxa, incomoda tanto, né? Isso é coisa de infância. Eu adoro um terno, eu gosto, né? Mas hoje fiz de tudo. Não, negue-se a si mesmo. Aí vim assim, mais light hoje. E não é que está bom? Não sei o visual, mas estou transpirando menos. Certamente não vou emagrecer tanto como na sauna dos outros cultos. Mas o fato é que a água de Colossos era fria, geladinha, vinda da montanha, altamente refrescante, como a de Campos do Jordão, no Brasil. Comparando a igreja aos dois tipos de água, água quente, que tem o poder de curar as pessoas, ou a fria, que sacia a sede e refresca os que dela experimentam, Jesus exorta a igreja de Laodiceia a se definir como fria ou quente, posto que a água morna não serve nem para beber, nem para curar, embora seja um hábito da cultura chinesa beber água morna. Então, irmãos, indo para o texto, que eu acabei me empolgando e esquecendo de ler, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículos de 14 a 22, está escrito assim: Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo, que normalmente é o pastor, da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego
e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitos interpretam erroneamente o que o ser frio ou morno tem a ver com ser uma igreja avivada ou não. Mas, na verdade, o que Jesus, o nosso remetente, está dizendo é que uma igreja, como as águas frias e as águas quentes, tem que ter um propósito, ou então ela não tem razão de existir. E Jesus, a fiel testemunha, deu um ultimato àquela igreja que já tinha sido avisada anteriormente e que convivia com essa realidade fácil de entender. As duas outras cidades eram turísticas por conta de suas águas. As frias para se banhar e se beber, e as mornas para se curar. Passavam direto por Laodiceia, onde a água era um problema. E a água tem a ver, na simbologia bíblica, com a vida. Então, era uma igreja morna. Era uma igreja que estava fadada, a se não abrisse o olho, a deixar de existir. E como não dá para engolir essa situação, pode parecer que Jesus pegou pesado com aquelas palavras, né? Dizendo que porque não és morna e nem fria, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas até para ser duro, Jesus o faz em amor. E isso está declarado no texto. Porque eu repreendo com amor a todos aqueles que amam, que amo. E isso fica uma lição para nós, assim, no nosso tempo. A gente, quando amadurece, principalmente nesse tempo em que é proibido chamar a atenção, é proibido proibir, é proibido dizer não. Quando a gente amadurece, a gente percebe que nem todo aquele que passa a mão na nossa cabeça quer o nosso bem. Às vezes uma pessoa é dura com você, mas você vai amadurecendo. Se aquelas palavras, aquelas atitudes fizeram sentido para tornar você uma pessoa melhor, de repente aquela pessoa que na sua imaturidade te irritou, foi a que mais te amou, foi a que mais te abençoou, porque no Evangelho do Senhor Deus, há limites. Nós, como no fim da carta aqui, quem tem ouvidos para ouvir, quem tem a humildade, a disposição de ouvir o que o Espírito Santo está falando às igrejas, e não é a parede, são as pessoas, tenha a humildade de receber, porque isso é bênção na sua vida. Você pode dizer amém? Às vezes, aquela mãe chata, aquela tia, no meu caso era a tia Valdete, ela pegava no meu pé, gente, mas foi ela que me apresentou o Evangelho. E naquele tempo, era pela dor mesmo. Não era assim carinhosamente, meu sobrinho, né? Não, era pelo cabelo, levava para a escola dominical na marra, e eu gostava.
Como eu amava a escola dominical. Gostava de decorar os versículos. Isso mudou a minha vida. Às vezes a mãe, o pai na adolescência, quando nós estamos começando a consolidar a nossa personalidade, os pais ficam chatos. Mas quando eles amadurecem, a gente percebe que vale muito a pena. Ontem, eu e Paulo estivemos no encontro com os nossos filhos que já não dependem mais de nós, já estão grandes. E nós ali à mesa, rindo de nós mesmos, como eu pegava no pé, agora são eles que pegam no meu pé. Fizeram bullying, né? Falaram, pai, esses shorts aí tá horrível, né? Essa camisa, pai, vamos comprar coisa nova. Já encomendou na Shopee, né? Encomendou na Shopee umas roupas que as minhas eles têm vergonha. Aí, quer dizer, aqueles meninos que aprontaram tanto, amadureceram, e eu pegava pesado, e estávamos ali felizes com o fruto desta educação, o fruto da palavra. Então, quando Jesus pega pesado aqui com a igreja morna, é porque eles sabem que os mornos são pessoas indefinidas, são igrejas indefinidas, que está com um pé na igreja, um pé no mundo, um pé com Jesus e um pé no outro lugar. E ele pegou pesado, mas já justificou no próprio texto o seu amor para com os seus ouvintes. Uma igreja precisa aprender a depender de Deus. Laodiceia era uma igreja que não tinha problemas financeiros. Era uma igreja rica. Era autossuficiente em seu sustento e se orgulhava em não depender de ninguém, chegando ao ponto de nem mesmo querer depender de Deus. Mas há coisas que o dinheiro não pode comprar, e esta era uma realidade que aquela igreja precisava aprender a encarar. Apesar de se dizer rica e abastada, como está no texto, sem necessidade de coisa alguma, a verdade é que era uma igreja infeliz, miserável, pobre e cega e nua, conforme está no texto. Infeliz porque, devido à sua arrogância, não era abençoada com a alegria de depender do Senhor. Miserável porque não tinha fartura de bênçãos espirituais de quem se dobra diante da majestade do Senhor. Pobre porque tinha dinheiro, tinha bens, mas não tinha a palavra de Deus em seu coração. E cega porque não tinha visão, e nua porque tinha vergonha do seu pecado, que era exposto diante dos escândalos que aconteciam naquela igreja, diante de todos. E além disso, além de ser uma igreja morna, uma igreja que precisava aprender a depender de Deus, era uma igreja que precisava ser tratada pelo Senhor. O Senhor Jesus, a fiel testemunha, após denunciar o problema, porque Jesus não passa a mão na cabeça, não passa pano, que é o termo hoje comum na boca do povo. Jesus começou a tratá-la, aconselhando-a a buscar nele ouro refinado pelo fogo, numa alusão à preciosidade das promessas do Senhor. E numa linguagem que eles também entendiam da mineração, que o ouro, o metal mais precioso que existe, para chegar ao seu estágio de pureza, precisa ser tratado no fogo, onde são separadas as impurezas. Em meio às provações, às vezes, para a gente amadurecer, Deus nos tira da nossa zona de
conforto. Deus faz a provação para que nós possamos aprender a passar por dificuldades, a superá-las e a estarmos mais firmes no Senhor e aprendendo de onde vem o nosso sustento. Porque se nós temos ou somos alguma coisa neste mundo, nós temos que saber que isso é bênção de Deus. Quando nós chegamos, nós não trazemos nada. Ricos ou pobres, chegamos nus à face da terra. E já chegamos apanhando e chorando. E quando nós vamos embora, e se alguns por sua robustez chegam aos 70 anos, como diz o Salmo, o que passa disso é canseira e enfado, a gente não leva nada neste mundo. São dois momentos altamente democráticos. Um quando a gente nasce e outro quando a gente morre. Por isso que nós precisamos aprender a depender de Deus. E tem muita gente que se acha autossuficiente e Deus está tratando, fazendo com que nós estejamos quebrantados diante do Senhor, porque Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos que se acham super diferenciados. Embora esteja na moda. Jesus, a fiel testemunha, no tratamento que ele faz, ele concede estas provações, verdadeiras provas de fogo, e que todos os cristãos verdadeiros, independente da sua condição social, econômica, passam. De uma forma ou de outra, os sofrimentos deste mundo, que segue um sistema que está se distanciando das leis de Deus, direta ou indiretamente, nós somos atingidos. E tudo que Deus quer para nós é abençoar com as suas águas quentes de cura ou com suas águas geladas que refrigeram o nosso corpo e, num sentido espiritual, a nossa alma. Jesus aconselha a igreja de Laodiceia também a pagar o preço das vestes brancas, que simbolizam uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. E o colírio, que representa a unção do Espírito sobre a vida da igreja, para que ela possa ter os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para que nós tenhamos a visão para enxergar as coisas das regiões celestiais, onde Ele tem colocado os seus, onde de lá de cima tudo fica pequeno diante do trono de Deus. Visão para enxergar que Deus está conosco, que Deus, a cada aprovação, Ele está nos carregando no colo. É como sob as pegadas na areia, um antigo e conhecido ditado, uma história, uma ilustração, onde a pessoa estava numa dificuldade, que ela estava se sentindo sozinha no deserto, e ela não via Deus ao seu lado, e olhava para o lado, só via duas pegadas na areia. Quando veio a sabedoria, ela percebeu que só havia 2 pés na areia, porque Deus a estava carregando no colo. E Deus supera as expectativas. Ele é fiel, a fiel testemunha, e Jesus é Deus conosco, o Emanuel. Na verdade, foi mais que um aconselhamento, foi uma repreensão em amor, uma admoestação. O Senhor estava admoestando aquela igreja morna a arrepender-se do pecado do relaxo e assumir uma atitude zelosa para com as coisas de Deus.
priorizando acima de tudo. O Senhor concluiu a carta à igreja morna de Laodiceia, dando a ela uma liberdade de escolha diante da mensagem nas palavras: eis que estou à porta e educadamente bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei educadamente em sua casa, lhe farei a visita e cearei com ele, e ele comigo. Isto equivale a dizer que se a igreja de Laodiceia, a morna, que rima com morta, abrir o coração para a palavra de Deus, haverá banquete espiritual, haverá comunhão abençoadora com o Senhor e com os seus enviados. Não é fácil deixar de ser morno. Há provas de fogo. Mas o Senhor promete aqui que ao vencedor, ao que vence o seu ego, ao que vence as coisas que estão acima de Deus na sua vida, há a promessa de estar sempre presente à mesa da comunhão, na qual o Senhor está assentado como rei. Assim como a igreja de Laodiceia, nós passamos por essa tentação. Se a gente bobear, se nós bobearmos, a coisa vai esfriando, a gente fica morno. E quando vê, se vir, está fora. Já não sente mais, já está com o coração e os ouvidos cauterizados, e já é um caminho sem volta. A igreja do nosso tempo precisa manter o seu propósito de fidelidade à obra de Deus. Precisa voltar ao primeiro amor e mantê-lo. Para isso é preciso que aprendamos a cada dia a depender do Senhor, mesmo que sejamos privilegiados no meio desta tempestade que é a vida moderna, com uma vida confortável, comendo o melhor desta terra. Temos que ter essa consciência de que se isso está acontecendo conosco é porque Deus é bom. Deus abre as nossas portas de trabalho, Deus nos concede, numa época dessa, o banquete que tivemos hoje à tarde, do testemunho com missões. Deus concede o nosso violão novo para nós louvarmos a Deus. Tiramos do nosso trabalho um som maravilhoso, porque tem coração ali, tem suor, é abençoado. E isso nós precisamos ter essa visão e nos abrirmos para sermos tratados por Ele. Ele que nos exorta ao zelo pela sua casa e a uma vida de santidade em sua presença. Agindo assim, nesse tempo em que as pessoas estão atirando para todo lado, nós somos a voz da paz, a voz da esperança. Tem gente querendo explodir o mundo, e o nosso príncipe é o príncipe da paz. A palavra que sai da nossa boca, a palavra branda que sai do nosso púlpito, da nossa igreja, desvia a ira, atrai pessoas. Aqui a gente ouve que a gente é amado. A gente não só ouve, mas a gente se sente abraçado. A gente vê amor em cada atitude. A gente vê esse movimento. E isso é de Deus. E graças a Deus, nossa igreja jamais será morna. Eu quero profetizar, quero falar em nome de Deus. Nossa igreja jamais será morna. Tem vida aqui, sabe? Tem gente que a gente não via há muito tempo. A última vez que veio aqui, veio solteiro, né, irmão? Agora casou, chegou com a esposa. Você mudou para Jundiaí? Estou orando para você ficar.
Não estou pescando em aquário, mas os irmãos tão alegres. Hoje a gente estava junto. E cada semana Deus está trazendo pessoas novas, pessoas antigas. Deus está trazendo. E cada vez mais aumenta também a visualização online. Mas nada melhor do que esse movimento de todos juntos. E a gente vai se relacionando e a gente vai descobrindo coisas, né? Descobri que temos novos músicos chegando, né? Isso é muito legal, é resposta de oração. Gente que agrega, gente que leva Deus a sério. E nós vamos arrebentar. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Deus se agrada de nós. Essa é a minha visão de ministério. Essa é a visão mais importante do que a minha, a visão de Deus para nós. Que tem coisas boas. Nos diz em sua palavra: bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e os tenho para bem. Aleluia. Hosana, como no começo do culto. Hosana. Amados, agindo assim, jamais seremos identificados como uma igreja morna, que rima com morta, mas seremos uma igreja quente, grandemente abençoada e aquecida pelo fogo do Espírito do Senhor derramado sobre todos os que congregam neste lugar. Porque o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito de Deus diz às igrejas, ouça e obedeça. Amém? Que Deus nos abençoe. E vamos em frente.